Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta. E meus amigos, hoje trago-vos a notícia de que a BYD está a explodir no mundo. BYD, para quem não sabe, é uma empresa criada em 1995 com o objetivo de produzir baterias para telemóveis. Mas praticamente 30 anos depois é uma empresa que decidiu entrar no ramo automóvel, uma empresa com origem na China e que neste momento está simplesmente a explodir no mercado de automóveis a nível mundial. Meus amigos, porquê é que eu trago este assunto aqui? Em primeiro lugar, um BYD é tecnologia. A tecnologia está associada aqui a um dos temas com os quais nós temos analisado aqui nesta série. Mas reparem bem que este tema é muito mais do que um carro ou uma peça de tecnologia. Este tema é um conjunto de hipocrisia política e, acima de tudo, de falta de noção que nós, ocidentais, não só a nível de consumo, como a nível de agentes políticos, estamos a fazer. E vamos ver se eu consigo explicar isto de uma forma relativamente sucinta e fácil para que todos nós possamos compreender. Portanto, as notícias que nós hoje temos neste momento é que a BYD, no final de 2025, atingirá, em princípio, a marca dos 6 milhões de veículos vendidos, ok? Isto significa que, se vocês compararem com duas gigantes do mercado automóvel, como é o caso da Honda ou da Ford, que vão vender respectivamente 4 e 4,4 milhões de veículos, vamos chegar aqui à conclusão de que é um crescimento enorme. A BYD apresenta-se com um conjunto já de veículos diferentes. Inicialmente começaram com uma gama curta e entretanto têm vindo a aumentar, inclusive tem desde os pequenos citadinos até já aos veículos, digamos assim, de classe superior. E neste momento o problema aqui que está não é propriamente a oferta que eles têm ou o crescimento que eles têm, mas sim a forma como nós estamos a deixar que a BYD se dissemine pela União Europeia e pelos Estados Unidos, neste caso, ou seja, pelo Ocidente, e as repercussões que isso pode ter a nível mundial no futuro. E é exatamente em cima desse tema que eu quero fazer aqui o meu comentário, porque reparem, seria muito fácil neste momento nós criarmos aqui um vídeo a dar conta de que, meus amigos, temos aqui uma nova marca, esta nova marca produz veículos 100% elétricos, tem aqui uma missão, inclusive eles têm um chavão que é arrefecer o mundo em 1 grau, exatamente com a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis para um veículo que é elétrico e, portanto, teria, em primeiro lugar, que essa eletricidade ser 100% produzida de uma maneira verde para que, de facto, a pegada ecológica dele fosse inferior, mas isso é um tema muito complexo mais para a frente. Mas, acima de tudo, tem esta missão e, portanto, seria muito bonito nós dizermos que, sim senhor, temos aqui uma nova empresa, um novo veículo que traz bons veículos a preço baixo que nós vamos poder utilizar e fazer as nossas vidas com eles. Onde é que está o problema, meus caros? Nós não podemos estar constantemente a dizer que as empresas na União Europeia têm que respeitar os códigos de trabalho, têm que respeitar as normas ambientais, têm que respeitar as elevadas cargas de impostos que os diversos países têm que respeitar os direitos, liberdades e garantias que todos os cidadãos da Europa e dos Estados Unidos têm direito, aqueles a que têm direito, que os nossos regimes têm que ser cada vez mais transparentes, têm que ser cada vez mais escrutinados, tem que haver cada vez maior liberdade nestes territórios e depois, acima de tudo, com a mesma boca que nós dizemos tudo isto e com a mesma mão que nós firmamos contratos e criamos impostos e fazemos um monte de coisas, é exatamente com esses mesmos meios que nós depois abastecemos o nosso mercado com coisas que não respeitam nada disso. Ou seja, na China as fábricas têm uma consciência ambiental que é longínquamente distante com a nossa. Na China, a produção elétrica, por exemplo, tem uma componente gigantesca de utilização de carvão, por exemplo, onde cá na Europa estamos constantemente a fazer o contrário. E, meus amigos, acima de tudo, a consciência da classe, ou neste caso, a consciência dos agentes políticos de lá, isto para ser meiguinho, em relação àquilo que são as suas classes trabalhadoras, são diametralmente opostas. Portanto, o que é que isto significa? Significa que a BYD, assim como todos os produtos produzidos na China ou com uma ramificação de alguma empresa chinesa, tem, no fundo, aqui digamos assim,
como é que eu posso dizer isto? De uma forma que seja relativamente fácil de entender. Portanto, acima de tudo, tem um fundo que não é igual ao nosso, ou neste caso tem uma matriz que é completamente diferente à nossa. Não sei se isto faz muito sentido, porque é muito fácil produzir resultados quando nós temos uma fábrica que, por exemplo, opere, por exemplo, 24 horas por dia e que no qual existam 2 turnos, em que cada um dos turnos é composto por 12 horas de trabalho e, portanto, vocês têm que rodar 2 vezes os trabalhadores. É uma coisa completamente oposta quando vocês têm uma fábrica que trabalha 24 horas por dia e onde a jornada de trabalho é limitada a 8 horas e onde vocês têm que ter 3 turnos, ok? Ou seja, isto só para um exemplo de carga de trabalho, sem ir a muitos mais exemplos, como obviamente os contratos coletivos de trabalho que existem, que têm, há um conjunto de, digamos assim, de benefícios e atenção às pausas, aos intervalos, ao período de férias, todas essas coisas que nas empresas chinesas não existe. E portanto, o que é que eu aqui quero dizer? O BID pode ser sim um excelente produto. Atenção que estes números que a BID aqui apresenta, 90% deles são baseados no mercado chinês e, portanto, nós não sabemos exatamente até que ponto é que estas vendas são ou não são reais, em que estas vendas são ou não são comparticipadas pelo Estado chinês. Pronto, enfim, com um tamanho de um mercado daqueles, vender 5 milhões de carros na China não é difícil, principalmente se for uma empresa chinesa e que existe ali algum tipo de interesse por trás disso para trazer números, ok? Mas, em todo o caso, eu peço, de facto, quando nós agora começamos a ouvir, por exemplo, Donald Trump a dizer que vai criar taxas alfandegárias em cima deste tipo de produtos provenientes da China, e mesmo a própria União Europeia que deseja regular, porque aqui na Europa nós dizemos as coisas de uma maneira muito diplomática, andamos sempre à procura da palavra mais fofinha para dizer as coisas. No caso dos americanos, com Donald Trump, a questão é um bocadinho diferente. Ele diz aquilo de uma forma um bocadinho mais aberta, sem grande pudor daquilo que diz, mas também lá está, sentado em cima do arsenal militar que a América tem e sentado em cima daquela sobranceria que nós reconhecemos aos americanos, mas isso faz parte da maneira deles ser e do próprio Donald Trump. Mas em todo o caso, o fundo da questão é a seguinte: nós não podemos continuar a permitir a entrada massiva deste tipo de produtos na União Europeia e depois andarmos com todas as nossas politiquices e com todas as nossas regrazinhas de encher a boca, mas depois pura e simplesmente abastecemos o nosso mercado com produtos deste género. Porque reparem, eu não sei se vocês já deram conta ou não, mas um dos principais ganhadores, digamos assim, ou vencedores daquilo que tem sido a guerra da Ucrânia, tem sido um país chamado China. Tem sido países como, por exemplo, a Índia. Exatamente porquê? Reparem, quem é que era o principal consumidor de produtos, digamos assim, de gás natural e de petróleo da China? Era a Europa. Nos últimos 3 anos, com a guerra da Ucrânia, aquilo que nós assistimos foi a uma deslocalização desse tipo de produtos para a China e para a Índia a custo saldo. Ou seja, a China está muitíssimo contente que a Rússia neste momento tenha criado gasodutos, que a Gazprom tenha feito grandes acordos, celebrado grandes acordos com a China para fazerem acordos comerciais com a compra de gás natural e a comprar barris de petróleo ao preço da chuva. É incrível. A China está super confortável em cima dessa situação. Enquanto, por exemplo, nós cá na Europa, que estamos contra aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia, que estamos a aplicar sanções e que estamos a mudar os nossos fornecedores de gás natural e de petróleo, pagando mais caro por isso, estamos a retirar competitividade à nossa economia em cima exatamente daquilo que são os nossos valores e os nossos ideais, que nós não concordamos com aquilo que a Rússia está a fazer, porque seria extremamente hipócrita estarmos a continuar a financiar a máquina de guerra da Ucrânia, da Rússia, peço desculpa, e depois estarmos a apoiar a Ucrânia, não é? Portanto, não faz o mínimo sentido uma coisa dessas e, portanto, temos sanções económicas e restringimos ao mínimo indispensável, porque não podemos colocar em risco a nossa subsistência, como é óbvio, os consumos provenientes da Rússia. Mas depois temos este tipo de situações que é, com esta nossa política estamos a beneficiar exponencialmente aquilo que é a economia chinesa e depois, por sua vez, estamos por simplesmente a importar cada vez mais produtos provenientes da China, onde as fábricas não só não operam com aquele conjunto de regras que nós falámos anteriormente, como ainda são beneficiados com este tipo de sanções. Ou seja, é uma hipocrisia dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, ou seja, é uma hipocrisia sem fim. Portanto,
Nós só temos uma hipótese, que é, acima de tudo, criar tarifas alfandegárias que pelo menos equiparem os preços destes produtos aos preços do mercado europeu e do mercado americano, porque de outra forma as nossas empresas não têm nenhum tipo de capacidade de fazer qualquer tipo de luta com este tipo de produtos que são produzidos com base numa premissa completamente diferente que não é a nossa. Nós hoje em dia vemos, por exemplo, empresas como a Volkswagen com problemas enormes e não só. Há um conjunto, tudo bem que a Volkswagen teve ali o Dieselgate e teve um conjunto de problemas exponenciais. O próprio grupo Stellantis, que neste momento tinha como o Carlos Tavares o homem forte, digamos assim, da empresa, que agora também decidiu sair por maus resultados. Portanto, é óbvio que as empresas que produzem automóveis neste momento na Europa e nos Estados Unidos estão a passar por dificuldades, porque por simplesmente estão a ser abaladas com uma concorrência desleal de todo o tamanho, que por simplesmente pega num veículo e o coloca cá para o consumidor final a um preço muito mais barato, com condições muito mais favoráveis e, portanto, as coisas não funcionam assim. Portanto, vejam depois como é que estes meandros funcionam, exatamente porque a BYD decidiu criar uma empresa, não, neste caso criar uma fábrica cá na Europa, para dizer, não, nós agora também produzimos na Europa. Mas em que país é que eles decidiram produzir? Na Hungria, meus amigos, onde já produziam e estão agora a criar uma segunda fábrica. A Hungria, que é dita por todos aquilo, ou seja, por todas as pessoas minimamente atentas àquilo que são as notícias e àquilo que vão sendo as novidades que vão aparecendo. A Hungria é aquele outsider, é um regime cada vez mais pró-russo, é um regime que está sempre contra tudo o que a NATO faz, é um regime que está sempre contra tudo o que a União Europeia faz, e é sempre difícil, e é sempre preciso negociar. Tem também acordos com a Turquia, que é sempre aquele país meio híbrido, que meio que está lá, meio que está cá, ok? E que também é sempre um problema para os tentar convencer. Ainda agora vão ajudar, por exemplo, o regime russo, retirando montes de soldados que estão agora na Síria, e que daqui a uns tempos vão estar na Ucrânia a lutar, onde a Turquia também irá certamente ajudar depois a Ucrânia, ou vai ter uma posição favorável àquilo que é a integridade territorial da Ucrânia, mas depois vai retirar soldados daqui, vai devolvê-los para lá, esses soldados vão para a guerra. A BYD mete uma empresa na Hungria que por acaso é um regime amigo, ou seja, a Hungria é amiga da Rússia, a Rússia vende à China, a China vai produzir na Hungria, crescendo lá. Percebem? É um mundo que não faz sentido. Só não vê quem não quer o que é que aqui está a acontecer. Portanto, nada contra o produto BYD, nada contra os produtos chineses em particular, mas tudo contra aquilo que é a nossa premissa, aquilo que é a nossa matriz de construção de um mundo, construção de uma sociedade, que acima de tudo não deveria de permitir que nós pelo menos não equiparássemos e que nem sequer, ou seja, isso nem sequer devia estar em cima da mesa. Nós dizemos assim, ok, isto é contra aquilo que é globalização, aquilo que é o mercado único. Porquê? Porque determinada gente decide produzir um produto e consegue produzir um produto a um preço mais baixo e o coloca no mercado. E o consumidor final tem o direito a ter esse produto ao preço mais baixo que ele tem. Ok? Se calhar o outro está a ter grande margem de lucro, se calhar o outro está a ser goloso, está a querer fazer mais caro, e então tem que ser prejudicado por isso, porque se nós formos equiparar, vamos estar a beneficiar o goloso em detrimento do outro e o consumidor é que sai prejudicado. Mas isto não é este caso. Este caso não é esse. Aqui não há uma questão de ser goloso ou não há uma questão de ser goloso. Há uma questão de, se tu queres respeitar normas ambientais, se tu queres respeitar normas trabalhistas, se tu queres respeitar aquilo que são as políticas de segurança, as políticas de qualidade, todas aquelas políticas que nós queremos ter no nosso mundo ocidental, isso custa dinheiro, ok? Isso custa dinheiro. É completamente diferente de produzir um produto na China, onde não existe 99% daquelas que são as regras, por exemplo, as ambientais, que cada vez são mais apertadas, ok? É completamente diferente o produto do preço final que vai sair. É completamente diferente tu teres, por exemplo, uma empresa onde se trabalha 24 horas por dia e onde, por exemplo, na China se calhar tem 2 turnos, 12 horas cada um, com um intervalo de 5 minutos, e é completamente diferente tu teres essa mesma empresa a trabalhar na Europa, onde vai ter que ter no mínimo 3 turnos com 8 horas cada um, onde há pausas obrigatórias, onde essa fábrica vai ter que produzir energia, vai ter que investir em painéis solares, vai ter que ter uma pegada ambiental mais baixa, os veículos vão ter que pagar impostos cada vez mais pesados, as TSUs, os seguros de trabalho obrigatórios, sei lá, mas se nós formos fazer aqui todo um conjunto ao pormenor, é óbvio que o preço final sai diferente, é óbvio que o consumidor vai acabar por ter um produto mais caro, mas o pagar esse produto mais caro, um produto produzido na União Europeia ou na América, é um produto que é produzido ao preço de que custa o mundo que nós queremos criar. Porque se nós continuarmos com esta história de que, sim senhor, vamos comprar um Mercedes, boa, onde é que nós temos, por exemplo,
A produção, por exemplo, de componentes de motor. Está na Índia. Está na China. Manos, nós estamos a deslocalizar as fábricas para lá. E atenção que isto não é só um assunto relacionado aos automóveis. É um assunto relacionado a praticamente toda a indústria de produção de tudo. E isso é que é o verdadeiro problema. Exatamente porque existe esse custo de produção e nós queremos dizer que, sim senhor, eu estou a produzir um Mercedes, mas, ou seja, o consumidor só vai ver o símbolo, mas não vai ver onde é que as fábricas estão, ou uma determinada peça de roupa, ou um determinado artigo qualquer que, entretanto, é produzido lá, é trazido para cá, metem no rótulo e dizem que fomos nós que fizemos. Até pode ser, mas não funciona, não faz sentido. E, portanto, é óbvio que, se calhar, o mercado não vai gostar deste tipo de taxas alfandegárias e que vai equiparar os preços porque vai retirar, acima de tudo, ao consumidor final a vantagem de comprar um produto mais barato. Eu sei que não vai gostar, mas entendam que isto é para o nosso bem. Porque, caso contrário, aquilo que nós vamos continuar a fazer ao longo dos próximos anos é financiar, como fizemos, por exemplo, com a Rússia. Alertados pelos Estados Unidos, nós por simplesmente financiámos através da compra de petróleo e através da compra de gás natural a Rússia para poder fazer coisas como está a fazer agora. Os esforços de guerra, todas as maluquices que um regime autocrata decide a fazer custam dinheiro. E esse dinheiro só vem de um sítio. Ou vem da América ou vem da Europa. Ok, a China eventualmente é uma grande potência económica, mas lá está, é um mercado interno. Se nós o conseguirmos isolar naquilo que é o seu próprio mercado, nós vamos reduzir em grande parte aquilo que é o seu crescimento, porque eles têm um crescimento limitado às suas fronteiras. Se nós reduzirmos aquilo que é a nossa importação de produtos, ou neste caso, se tentarmos, não é acabar com isso, é reduzir ou acima de tudo equiparar a oferta, porque eu não tenho a mínima dúvida, meus amigos, se vocês tiverem um produto europeu com a qualidade europeia, com o selo europeu ou americano, neste caso um produto ocidental, e tiver um produto chinês ao lado, com o mesmo preço, vocês não vão para o chinês. Não vão. E isso é claro. É a mesma coisa que vocês irem à loja do chinês ou vocês irem, por exemplo, para outro lado qualquer. É muito mais caro. É. Mas lá está. Mas é um produto que tem outra qualidade. Mesmo que a gente diga... Mas depois temos a hipocrisia de dizer assim, pois, mas esse produto mais caro também foi produzido lá. Foi, é verdade, mas tem outro nível de qualidade. E vocês sabem que vão comprar um cabo à loja dos chineses e aquela cena ao final de 2 meses está morta. Se for o cabo original, dura mais um bocadinho. Tem outro tipo de qualidade. Está abrangido noutra situação. Portanto, nós temos que acabar com esta história. Aquilo que nós produzimos é bom, a forma como nós o produzimos é boa e nós temos que proteger isso. Caso contrário, de hoje para amanhã vamos continuar a fortalecer aquilo que é o regime chinês e de hoje para amanhã eles lembram-se, olha, agora vamos fazer uma coisa assim à la Putin e vamos simplesmente buscar Taiwan, porque nós temos capacidade, somos, dentro de poucos anos são a maior potência mundial, vão continuar a investir na questão militar e, portanto, de hoje para amanhã um assuntozinho de brincadeira como a BID, um assuntozinho de brincadeira como outras N empresas que existem, ok? Vão por isso simplesmente continuar a fazer crescer esta massa que nós daqui vemos eu nem sei bem o que dizer nesse sentido, porque, por exemplo, eu ia dar aqui uma comparação com, por exemplo, o TikTok. Okay? Cada vez há um conjunto maior de empresas chinesas presente naquilo que é o nosso dia-a-dia. E reparem, o TikTok aparentemente não tem mal nenhum. Até aparentemente não tem. Só que o problema é que o TikTok responde às leis chinesas. E, portanto, se o governo chinês amanhã decidir ligar e dizer assim, olha, nós precisamos dos dados de todas as pessoas que estão no TikTok, eles vão dar. Enquanto que, por exemplo, se uma empresa europeia receber a mesma chamada, não vai receber, mas se recebesse a mesma chamada de um governo, neste caso na Europa, eles simplesmente diziam, não, com base na política assim, tal e coisa, não é possível fornecer dados privados dos nossos clientes. A mesma coisa, o que é que vocês acham que vai acontecer aos dados cada vez maiores que, por exemplo, os veículos têm? Nós hoje em dia temos lá, vocês ligam o telemóvel pelo Google, pelo Android Auto ao carro, todas as informações estão lá, é as mensagens, é as chamadas, é tudo, a vossa localização em tempo real, tudo, manos. Nós vamos querer colocar todas essas nossas informações em cima daquilo que são ou acima de tudo dentro da gaveta de um governo absolutamente opaco como é o Partido Comunista Chinês e como é o regime que lá está montado. É isso que nós vamos querer para a nossa vida? Amigos, deixo-vos para reflexão estas análises. Isto era tudo sobre carros, mas não é nada sobre carros. Isto é um assunto sobre aquilo que é a nossa política
estúpida de globalização cega que cada vez mais estamos a ir atrás, porque somente estamos a ir atrás da questão do consumo e cada vez estamos a ir atrás mais daquilo que é o preço final mais barato, e isso é que interessa. Não é assim que funciona, não é assim que nós devemos continuar a proteger as nossas economias, e não é assim, não é esse o exemplo que nós temos que dar às futuras gerações, porque sob pena de continuarmos a engordar o gigante e ele um dia destes dá um passo em frente e esmaga-nos. Esse é o verdadeiro problema. Consumam produtos de onde vocês quiserem, desde que respeitem aquilo que são os valores ocidentais e que respeitem, acima de tudo, as nossas matrizes, as nossas crenças e os nossos valores. Porque qualidade, respeito pelo ambiente, respeito pelos trabalhadores, respeito por todas as regras que nós criamos, pagam-se. E, portanto, ou pagam ou decidem viver num mundo sem isso. E depois, aí, se calhar é mais fácil comprarem um bilhete de avião para a Coreia do Norte, para a Venezuela, para Cuba, para a Rússia, para a China, para a Índia. Podem comprar um bilhete desses para qualquer zona e sejam felizes, se não concordarem comigo. Um grande abraço, amigos. Fiquem bem, e fica aqui mais um vídeo que eu espero, acima de tudo, que vocês entendam a mensagem. Vamos ver como é que é a repercussão. Grande abraço.